Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como montar o programa de acompanhamento e aumentar a percepção de valor do paciente, e aumentar a maneira como ele enxerga e até de fato aumentar ali a precificação, né? O que é que acontece? Qual é a motivação para poder montar esse programa de acompanhamento? Muito tem se falado de protocolo, de programa de acompanhamento, de método. Eu tenho visto esse movimento. E visto que nossos clientes já têm ali um certo nível de consciência sobre como é que funciona, o que fazer, o que colocar, mas hoje a gente vai abrir de uma forma mais profunda todo o processo, do início ao final. E aí, doutora Laila, como é que você tá? Tudo jóia? Tá com o microfone fechado, tudo certo? É. Oi, tudo? Tá me ouvindo? Tô sim. Tudo jóia, tudo jóia. Tava tentando abrir aqui no notebook, por isso que eu demorei para entrar, mas não tô conseguindo. Tranquilo, beleza. Eu finalizando aqui, vou te chamar no privado para a gente poder ajustar a nossa reunião, tá? Tá jóia, beleza. Beleza. Jéssica também está por aqui. Muito boa noite. Estava falando sobre a importância e qual é a motivação real que precisa ter para montar o programa de acompanhamento, né? Eu vejo muitos médicos, clientes ou não clientes, que já entraram em mentoria de outros médicos, que já tiveram algum conteúdo sobre como montar, e o quanto o sentimento de estou tirando dinheiro desnecessário do meu paciente, ele se mantém. De tipo assim, cara, isso não está dentro da minha ética, não está dentro da minha parte profissional. Não é um médico que eu quero ser, esse médico que só visa lucro, só visa dinheiro, coloca lá o preço lá em cima. Na grande realidade, a motivação de montar um programa de acompanhamento precisaria, primeiro ponto ter a certeza que o teu paciente vai ser cuidado do começo ao final através do teu olhar na medicina, com o que você acredita e com o que você quer entregar a ele. Então, se eu entendo que para o paciente é melhor do início ao final ele seguir um passo a passo, eu monto e desenho esse passo a passo para que o meu paciente ele seja cuidado, ele seja transformado, ele tenha o resultado que eu acreditei que seria o ideal para ele. Também, em contrapartida, é bom para você pelo simples fato de você consegue ter uma previsibilidade. Do início ao final, você consegue saber o quanto você vai receber por cuidar daquele paciente. Então, o teu paciente ele tem a certeza de que não vai parar o tratamento no meio, ele tem a certeza que ele vai ser cuidado e transformado, e você consegue ter, se for ali passar com ele 2 meses, 3 meses, quatro, cinco, um ano a previsibilidade de um recebimento ali de uma forma recorrente, vamos dizer assim. Então acaba que você também tem essa segurança financeira e ótimos resultados, né? O teu paciente, você consegue usar ele ali como case, por exemplo. O paciente ele foi cuidado do começo ao final por você, você consegue trazer o caso dele e transformar. Um ponto muito importante para esse acompanhamento fazer sentido, para que os pacientes eles comecem a te procurar, você comece a se tornar referência naquilo que você faz, as pessoas reconheçam você por aquele acompanhamento, por aquele protocolo, por aquela metodologia, é você deixar ele com características únicas. E isso vai torná-lo único no que você faz. Então, dar um nome, dar um entregável, não falar termos que todos utilizam, tira toda a referência de preço que o paciente ele pode ter de outros profissionais. Para vocês poderem entender, o ser humano ele busca referência em tudo. Quando a gente olha para uma nuvem e vê assim, eita, essa nuvem ela parece com, sei lá, um elefante, um cachorro, alguma figura, é porque o cérebro humano ele tem que racionalizar aquilo, precisa ter uma referência. Então, quando você fala, por exemplo, Botox, cirurgia, kit, pacote e todos os outros profissionais da sua área também usam termos assim, ele automaticamente associa ao que ele já ouviu falar nisso. Se ele já cotou algum preço, ele associa aquele preço que ele já ouviu, porque os profissionais de estética que são clientes da gente, e também que não são, a gente sabe que isso é uma grande realidade, sofrem tanto porque para precificar
um Botox, por exemplo? Porque tem a pele, porque tem profissionais não médicos. A concorrência acaba sendo desleal. Então, é a pele, vamos lá, vamos dizer que é uma grande franquia que compra em grande quantidade e tem preço. Não quero entrar em outros méritos, mas vamos supor que seja isso. Então, a partir disso, ela consegue barganhar melhor. E aí chega o médico que não tem esse fluxo, não tem essa negociação, não tem esse relacionamento com o fabricante e quer usar a mesma maneira de vender o procedimento. O paciente ele não tem ideia do técnico, ele não tem ideia do que do por trás daquele preço. Ele quer saber que em um o preço é um e no outro o preço é outro. E se você olha a estrutura da clínica, é uma estrutura legal, uma estrutura bonita, eles investem em marketing. Você chega lá, mas é porque não existe porque o paciente ele não olha esse porquê. É um detalhe técnico, é um detalhe que ele não, de verdade, o paciente não tá nem aí. Poucos são os pacientes que tipo assim, querem pagar mais por qualidade, que querem pagar mais porque é médico, que querem pagar mais por qualquer outro motivo. A maioria dos pacientes, eles veem o que é e o preço. Acabou. Então, se você não monta um programa de acompanhamento, se você não se destaca, se você não mostra que você é diferente e o porquê você é diferente, perdeu. Vai acabar entrando numa briga que acaba perdendo, né? É aquela a corda só arrebenta pro lado mais fraco. Então, o que é que teu programa de acompanhamento precisa gerar? A ideia de isso eu nunca vi. E isso que esse médico está falando, essa transformação, através disso eu nunca vi se transformado. Eu imaginava que eu ia rejuvenescer, eu ia imaginar que eu voltava a enxergar, eu ia imaginar que a minha perna ia ficar bonita, eu imaginava que os meus procedimentos durante o parto seriam assim, dessa maneira. Agora, isso que ele está falando, eu nunca vi. O que será que é isso? Caramba, o que é? Essas pacientes aqui estão falando sobre isso daí, o que é? Eu quero entrar em contato para saber que isso vai ser meu agente transformador. Então, primeiro ponto, ele precisa trazer essa diferenciação, esse distanciamento da concorrência, precisa ser bom para o teu paciente e precisa ser bom para você. Então, por que vai ser bom para você? Porque você vai ter uma margem maior de lucro e uma previsibilidade além da garantia. Então, antes de a gente trazer ali os pontos mais profundos, vamos dizer assim, do conteúdo, eu queria que vocês quebrassem o preconceito, né, que existe com vender, que existe com mostrar, que existe de ser comercial. Ó, eu vou trazer aqui um exemplo que eu fiquei muito chateado em uma igreja que eu congregava, que é o seguinte: é, eu sou do marketing e eu adoro ir na igreja Lagoinha, em específico a de Alphaville. Lá eles usam coisas que são humanas. Quando eu falo são humanas, é o quê? Sabe quando você vai na igreja, aí católica, evangélica, enfim, que quando passa lá o versículo da Bíblia, ou então o louvor, ou enfim, que mostra a letra no projetor, o fundo é tipo uma pomba voando, um pôr do sol, uma imagem bem bonita para ilustrar, né? Lá na Lagoinha, o que é que eles fazem? O fundo é sólido e a letra é branca, você vê muito bem. Só que o fundo ele é sólido em cores felizes. A logomarca do Instagram, ele usa essa psicologia das cores. Eita, atualizei meu celular, não tá com cor. Que é laranja, rosa, roxo e tem alguma outra cor. São quatro cores. E isso, quem tá lá assistindo, ele não faz ideia disso. Ele só vê, se sente bem e tá olhando. Quando quem serve na igreja, cada um tem o seu nome. Então, tipo, a pessoa que cuida de tirar dúvidas, tira dúvidas. Aquela pessoa que tem assim, ó, posso ajudar. Em qualquer lugar, tem posso ajudar. Lá é assim, experience. É tipo experiência. Eu estou lhe ajudando a sua experiência aqui que seja boa. Quando as pessoas aceitam Jesus, que vão lá aceitar Jesus, tem um confete branco que sai e todo mundo que está lá na igreja liga o LED, a lanterna do celular. Então, quando a pessoa aceita Jesus, ele fala assim, mais ou menos assim: a festa no céu pela sua vida ter sido salva é imensa e uma pequena parte
da festa é essa daqui. Quando a pessoa olha, tá todo mundo lá, a pessoa fica super feliz. São coisas que o ser humano, a carnalidade, ele associa e gosta daquilo. Aí eu fui trazer essa ideia lá para a igreja e aí o pastor falou assim, ó, Léo, eu entendo, mas quem convence é o Espírito Santo. As pessoas precisam vir pela palavra. Digo, mas pastor, no mundo, o show, as bandas, elas estão atraindo as pessoas por esses gatilhos. Então, tipo, não é porque eu creio nisso, mas eu também tenho que entender que nós estamos lutando com umas atrações. Então, por que o culto do jovem dia do sábado? Para que o jovem não saia para algum outro lugar que não seja a igreja. Então, por que não usar técnicas que comuniquem com o jovem para ele vir, que ele sinta vontade de estar aqui, de inovar? Aí vocês podem falar, tá, beleza, porque o Léo entrou nesse conteúdo que tá falando de igreja. Porque a medicina é a mesma coisa. O paciente, ele precisa de mim, pô. O paciente, ele está doente e eu posso ajudá-lo. Eu não preciso estar me expondo, eu não preciso estar inovando, eu não preciso estar. O paciente, ele precisa de mim. Gente, o concorrente já entendeu que não é assim e está fazendo e está levando o paciente que precisaria de você. Quando eu ouço algo parecido, eu lembro desse discurso que eu ouvi lá na igreja. E isso é uma ignorância absurda. É uma ignorância absurda. O ser humano ele não sabe do que precisa. O ser humano ele não entende isso. Então você vender, se vender, que é mostrar a tua imagem, inovar, montar acompanhamento, ajudar o teu paciente a entender que você é único, você tem o que ele precisa, fazer esse meio de campo é necessário ou vai ter que ficar para trás aceitando mais uma vez a concorrência chegar e levar os pacientes. Ponto. Então, por favor, vamos quebrar o preconceito que existe e vamos colocar a criatividade para pensar, para elaborar e tirar um pouco de lado do que se ouviu até então na medicina. Vocês, por ser criados por Deus, vocês são criativos. A criatividade já nasceu em vocês. O que acontece é que quando a gente é mais jovem, né, é criança, a gente tem ali uma ideia, tem ali uma brincadeira, que aí os nossos pais, tipo, pare com isso, rapaz, não invente isso não, não faça isso. Aí vai cortando, vai nos poldando até o momento de cortar toda a nossa criatividade. Então a gente acha que inovar é errado, que vai quebrar alguma coisa, que não mexa aqui, que isso. Então eu vou fazer o que eu já sei que vai dar certo e acabou. Então, vocês precisam ressignificar essa questão da criatividade para poder viver a nova era da medicina, para poder viver o que vocês enxergam e vislumbram em outros médicos que, por algum motivo, não foram bloqueados na criatividade, não foram bloqueados em outras coisas, todo mundo tem bloqueio, mas nessa questão da criatividade, de inovar, de arriscar, então, nós precisamos ter clareza disso, tá? Se vocês tiverem como anotar, eu vou fazer algumas perguntas que eu queria que vocês anotassem. Eu vou mandar lá no grupo, mas eu gosto quando eu anoto, porque a cabeça ela vai pensando enquanto está escrevendo, né? Então acaba que aprende mais fixamente. Para que vocês possam responder alguns tópicos de como montar o programa de acompanhamento. Alguns dos clientes aqui já montaram o programa comigo, mas nada como aprimorar. Lá no evento eu fiz um exercício muito parecido, não foi esse, mas muito parecido na imersão. E alguns clientes que já tinham feito trouxe uma clareza que eles montaram outro, melhoraram o que já tinha, então aprimorou. Então, eu já tenho, vou ficar aqui mais só ouvindo. Não, vamos fazer novamente, tá? Primeiro ponto que a gente precisa ter para montar um programa de acompanhamento é ter o público-alvo definido. Então, vocês vão anotar assim, ó, público-alvo, público-alvo, ter meu público-alvo. Aí, no público-alvo, vocês colocam assim, a seguinte pergunta: quem é o meu paciente ideal? O que é que eu quero dizer com isso? Como é essa pessoa? Como é essa pessoa? Qual é o dia a dia dela? Qual é a dor dela? Qual é a dificuldade que ela tem? Qual é o medo que ela tem? Qual é a ansiedade que ela tem que eu posso resolver? Qual é a frustração? O que é que ela ouve dos familiares? O que é que ela ouve do cônjuge? O que é que ela ouve do filho? Enfim, como é essa pessoa? Eu preciso ter clareza de como ela é para eu saber exatamente o que é que eu posso entregar para ela. O que é que eu vou falar na consulta na hora da oferta? Eu vou falar mais sobre como vender, mas
eu sabendo a ansiedade, a insegurança, os medos, a vergonha, às vezes, que o que vocês tratam causa, o que ela deixou de fazer, o que ela gostaria de fazer. Essas perguntas, e até é até bom vocês, quando forem responder, revisitar esse conteúdo para poder lembrar desses e abrir a mente mais, é, desenhar quem é essa pessoa para você poder, de fato, na hora de apresentar. Teve um cliente nosso que eu achei muito massa. Ele. Acho que eu não vou entrar. Eita, acho que eu não vou entrar. Acho que eu não vou achar. Ele montou um PDF. Até pedi, me manda esse PDF que eu vou pedir para um design, porque eu gostei muito da atitude dele. Eu vou pedir para um design deixar ele mais atraente. Ele montou um PDF que ele falou assim, ó, quem decide o procedimento do meu paciente é o familiar. Como o familiar não passa pelo que o meu paciente está passando, eu não consigo vender algo mais caro ou melhor. Porque ele fala assim, não, doutor, isso aqui tá bom. Então, entender até esse contexto de quem está envolvido nisso e trazer ele para a conversa faz total diferença, porque ele acaba entrando no jogo. Qual é a dor que ele quer resolver? Não é a dor que o seu procedimento resolve, tá? É a dor que o teu paciente ele quer resolver. Sobrepeso, qual é a dor? Autoestima. Qual é a dor? Se vestir bem. Qual é a dor? Eu vi um vídeo hoje no Instagram de um amigo meu que ele emagreceu bastante e ele falou assim, caramba, ó que louco. Falou assim, ó, caramba, ele gravou esse vídeo nos stories, eu vou ver se eu acho, vou mandar lá no grupo. Caramba, eu tô descendo pra ir buscar o meu filho na escola, que eu não descia porque eu tinha vergonha dos outros pais me verem. Tipo assim, eu sempre buzinava pra ele vir até o carro. E hoje eu vim, ele me deu um abraço e tipo assim, eu não sabia que era tão bom. Bicho, tipo, não era sobre emagrecer, é sobre liberdade. Então, qual é a dor que ele quer resolver? Ponto. Qual é a dor que ele quer resolver? E quanto ele está disposto a pagar por essa solução? Porque até para precificar, isso conta. Que o quanto você cobra para o teu paciente é caro ou barato em cima da dor que ele acredita que aquilo vai transformar. Então, quanto é que ele está disposto a pagar para resolver aquele problema? Uma ajuda para saber o quanto ele está disposto a pagar, isso aí é um exercício muito massa, é você ver quanto os outros profissionais cobram por algo similar. Você pode, o nome disso se chama benchmarking, é você fazer um estudo de mercado, pode pedir para algum familiar, para alguém fazer. Vai, não vai, algumas pessoas do nosso time entram em contato com os nossos clientes para fazer ali um cliente oculto, né? Então a gente levanta com mais experiência. É mais ou menos isso. Pede para algum amigo, familiar e tal entrar em contato e saber quanto é que custa aquele procedimento. Aí o que é que você vai fazer? Se tiver, obviamente tem um ponto, tá? Não é para se basear nos mais baratos. Quem cobra muito mais barato do que você já descarta. Mas quem cobra uma faixa de preço acima, não quem cobra a mesma coisa, quem cobra acima, você vai fazer o exercício de entender qual é a autoridade que que esse profissional tem para poder cobrar mais. Por que ele está cobrando mais do que eu? Eu creio que eu entrego melhor, ou estou disposto a entregar mais. Por que ele cobra mais? Aí você vai precisar analisar o que é que essas pessoas fazem para poder cobrar mais. Posicionamento nas redes sociais, se tem site, como é que está lá no Google, como é que ele se veste, como é que ele se porta, entender o contexto que faz ele cobrar mais. O local de atendimento conta e muito. Tô com uma cliente que eu fiquei muito chateado. A gente combinou que ela ia trocar o local de atendimento. Quando foi hoje, eu soube que ela não trocou. E ela não trocou porque ia aumentar em um pouco a mais o custo e aquele lugar que ela atendia atualmente estava bom. Não tá. Não tá. Imagine. Foi exatamente a frase que ela falou quando a gente fechou assim. Ela fez assim: é porque assim, eu não consigo cobrar muito porque eu tenho vergonha eu tenho vergonha pelo local que eu atendo. Ponto. Tudo bem. A analogia que eu fiz com ela é o seguinte: imagine, sabe aquela roupa que quando você veste, essa daqui eu adoro, que ela veste bem. Quando você veste, você sente assim, rapaz, tô confiante. É o seu local de atendimento. Quando você fala, eu não consigo cobrar mais por conta do local que eu atendo, é como se eu tivesse com um rasgão aqui no sovaco e ficasse assim. Aí eu nem me mexo. Aí eu fico,
dou um abraço aqui apertado. É isso, pô. Todo dia você vai trabalhar com roupa rasgada. Você vai se sentir bem, confortável, confiante, imponente, passar o preço para o paciente e dizer, ó, é tanto meu trabalho. Não vai. E não tem preço que pague isso. Mudando de local, automaticamente você passa a vender mais. Porque você se veste de uma áurea de poder, entendeu? Eu falei, fiquei muito chateado hoje no telefone com ela. Eu falei, eu não acredito, pô. Não acredito, de verdade. A gente tinha combinado. Você falou que ia mudar de local de atendimento. Então, você precisa até entender isso. Rede social, o que é que esse cara faz? A roupa que ele veste. Eu mandei uma aula para eles, ela fez, Léo, eu absorvi isso daqui, mas isso aqui não concordo. Tá tudo certo. E o nome disso é identidade. Não estou falando para você se portar como fazer tudo que o outro faz, mas identificar o que é que do meu jeito, sendo eu não estou fazendo para cobrar mais. Ponto. É isso. Essa é a pergunta. E aí, o ideal, o legal é fazer assim, de 0 a 10 o quanto eu estou distante desse profissional. O quanto eu estou distante. Se ele cobra um pouco a mais e você está muito distante, isso quer dizer que se você melhora, você pode cobrar muito mais do que você já cobraria. E aí você vai medindo para ajudar, inclusive, na sua precificação. Obviamente tem ali a questão de margem, disso, daquilo. Não estou falando da parte financeira, mas estou falando de você entender o quanto você pode cobrar a mais. Segundo ponto, promessa clara de transformação. Lembra que eu falei assim, ó, qual dor o paciente ele quer resolver, não é a dor que você vai resolver, beleza? Qual é a promessa clara? Eu vou resolver esta dor aí que você tem. O paciente precisa olhar e falar assim: caramba, caramba, esse médico vai resolver a minha dor. Então eu preciso saber qual a promessa clara, ela está envolta na dor. O que é que vai mudar na vida do meu paciente depois desse protocolo, desse acompanhamento, desse método? Qual é o resultado desse paciente, desse antes e depois, físico e emocional? O que é que ele era antes, o que é que ele vai ser depois, o que é que ele vai ser durante? E como vai funcionar esse meu programa do começo ao fim? Você desenhando como vai começar do início ao final, você consegue passar com clareza para o teu paciente na hora de apresentar. A gente só consegue vender aquilo que nós entendemos e acreditamos que funciona. O melhor vendedor é aquele que vende uma coisa boa. O melhor vendedor é aquele que vende uma coisa boa, que ele acredita, porque ele vende sem vender. A Rani tá aqui na chamada. A Rani falou assim, a Thalita falou, Léo, tava falando com a Rani para ela fazer o posicionamento médico com vocês. A gente tava conversando, eu falei, ó, a gente faz isso daqui e tal. Falei, cara, você fez uma venda. Porque a Rani entrou em contato comigo e tal, a gente tava negociando, você fez uma venda. Ela falou, não, Léo, eu não fiz uma venda, eu só falei para ela, tipo, a verdade. O que ela precisa é isso. É exatamente isso. O melhor vendedor é esse. Ele não precisa empurrar algo. Não é aquele vendedor de compre, compre. Não. Tipo, eu acredito tanto que é natural a pessoa querer comprar. Está claro, eu desvendei o olho daquela pessoa para ela poder comprar. Ela estava vendada, ela não estava enxergando, eu desvendei. A venda é isso, é você mostrar, ó, tipo, não há lógica você não fechar isso daqui. Isso aqui é muito bom. Eu estou dando o meu melhor nisso, tá? Então, promessa clara de transformação. Espero que vocês estejam anotando, viu? Rani, você entrou depois. Eu pedi para anotar o ponto e as perguntas. Eu vou mandar no grupo, mas enquanto a gente anota, a cabeça vai funcionando melhor e vai trazendo ali ideias, viu? Tô já aqui, querido. Sempre. Sempre. Terceiro ponto, nome memorável. O que é um nome memorável? Cara, consultório lucrativo. Não preciso dizer mais. Pega no ar. É aquele, ó, pronto. Minha irmã ligou e falou assim: Léo, tô querendo botar uma loja de roupa. Tô vendo aqui fornecedor e tal, mas empaquei no nome. Eu falei: empacou no nome, mas e aí? Ela falou: não sei. Não sei o que é que eu vou fazer. Falou: não tenho o que fazer. Quando você, quando vier o nome, a sua coisa vai fazer assim: ó, é esse. Nome memorável é esse. Quando você bate, você fala assim: não tem como não ser isso. Aí quais são os pontos para que você, a sua mente possa trabalhar para isso? Podem anotar, tá?
que ele tenha um apelo emocional, então, tipo, que a pessoa entenda que esse nome é o que ela já precisava, que ele gere uma autoridade em você, seja claro, lembra lá, a promessa de transformação tem que ser clara. A promessa, ela parte do nome. Então, o nome ele precisa ser muito claro. E por que tem um nome? Para tirar a percepção de valor dos outros profissionais da área. Então, eu não vou vender é, uma. Caramba, quem trabalha com sono? Eu estava fazendo aula e lembrei. Tipo, o protocolo do sono, por exemplo. Protocolo do sono. Tem algumas pessoas que fazem. O código do sono. Reset intestinal. Visão plena. Então, são coisas que, quando monta, o paciente fala assim: caramba. Isso eu nunca ouvi. Eu acho que é isso daí. Eu quero saber mais sobre isso. Reset intestinal. Nunca, o código do sono. Eu tô precisando do sono. E eu não tenho um caminho para dormir bem. Beleza. Visão plena. Tá embaçada. Eu quero ter uma visão plena. É isso. Claro, gera autoridade e tem um apelo. É o que a pessoa já estava precisando. Faz parte da promessa ideal. Perfeito? Quarto ponto. A duração bem definida. Aí a gente esbarra em algo que praticamente todos os nossos clientes fazem. Léo, não tem como eu dizer quantas vezes eu vou ver ele, por quanto tempo eu vou ver, é muito individual, não vai funcionar, aí a cabeça trava, parece que teve assim, tava a máquina funcionando, até que tava tudo top. Aí quando chega aqui, faz, pronto, tem que botar Itilube, óleo, a gente vai resolver isso daí. Por quê? Se você tiver como metrificar do começo ao final, é só você desenhar o início, o meio e o fim. Precisa ter um fechamento, precisa encerrar o ciclo, né? Tem que ter, aí você desenha todas as etapas. Primeira etapa isso, segunda etapa, terceira, quarta, quinta, começo, meio e fim. Já se não tiver como definir um prazo, no lugar de você vender um acompanhamento, vender um pacote fechado, né? Tipo um acompanhamento de 3 meses, você vende por etapas. Etapa um, etapa 2, etapa 3. Então, tipo, etapa um, avaliação e início, né? Aí o foco é tipo, vamos lá, por exemplo, controlar a inflamação, restaurar a função. Aí vai ser mais ou menos 4 semanas. Na fase 2 a gente vai estabilizar e começar uma reeducação, uma reestruturação. Na fase 3 a gente vai otimizar e vai lhe dar alta. Então, você desenha para o teu paciente o início, o meio e o fim, etapas, fases. E você pode cobrar por etapas. Ele pode fechar todas as etapas ou de etapa em etapa, tanto faz. Mas o ideal é que tenha uma base, um princípio, para que ele entenda, para que na cabeça do paciente faça sentido, não fique tudo muito solto. Eu passei por uma consulta com uma cliente nossa eu fazia assim, vamos fazer uma encenação de consulta? Eu tô gostando de fazer isso, tá massa, porque me dá muita clareza. Aí eu falei, vamos fazer uma encenação? Bora. Primeiro ponto, no que eu não gostei, ela atrasou 40 minutos para me atender, né? Fiquei chateado. Eu era um paciente, eu agendei horário, pô. Mas beleza. Quando chegou lá, a minha mente ficou assim, ó, é uma encenação, não compre. É uma encenação, não compre, porque eu fiquei doido para comprar. Foi exatamente o que eu precisava. Ela foi assim, na veia certeira, que foi que ela errou. De estética, né? Ó, é o seguinte, eu recomendo tantos ml, eu recomendo isso, isso e isso. Porém, se você quiser, pode fazer assim. Ela me deu tantas opções para eu poder escolher que eu disse assim, eu acho que porque eu nunca fiz, eu estou muito confuso. Mas eu não entendi nada como é que seria a negociação. O paciente, ele não pode sentir isso. Primeiro, segurança do que você está falando. Segundo, quem estava lá no evento viu que alguns dos profissionais que foram palestrar falou assim, ó, eu não tenho vendedor. Eu assumi o papel de falar para o paciente. Eu lhe indico isso. Eu recomendo isso. Inclusive, uma coisa que muitos médicos fazem, por exemplo, o Tiago Mena até falou isso. Ele falou assim, muitos médicos passam um protocolo de acordo com a condição financeira dele. Então ele fala assim, eu vou botar no lugar do injetável, eu vou botar um oral para que o paciente, eu não indico.
eu não indico. Então, eu vou passar ali o injetável. Se o paciente falar, ó, ficou caro, a gente vê outras vias, mas eu vou indicar sempre o meu melhor. Eu vou explicar para o paciente, ó, é isso daqui que eu lhe indico. Na objeção dele, eu sinto qual a objeção e aí eu vou trazendo para a realidade dele, mas eu não posso jogar logo de cara a minha realidade para o paciente. Foi mais ou menos o que ela fez. Ela falou assim, ó, é isso, mas quando ela falou mais, aí foi onde começou a dar errado. Porque ela falou, se você pode começar e depois decide para finalizar, aí paga na primeira, e depois vai para cá, aí vai dizer, "Para", eu digo, mas no final das contas, quanto é que vai sair? Ela ficou insegura de passar o preço. O paciente sente, passa insegurança. É muito melhor você sentir a insegurança do teu paciente do que você passar a sua para ele. Então, nessa parte de duração é onde eu acredito que pode dar esse contraponto. De tipo, e agora que não tem um começo, meio e fim, porque de fato há especificidades que vocês não vão conseguir amarrar tudo em um preço só. Vão ter variáveis, mas você vai indicar qual é o tratamento, dividir por etapas e precificar em cima das etapas. Aí você vai levantar a objeção. Eita, doutor, é isso, eita, é aquilo, né? Então, até com a Hannah a gente tem essa questão. E hoje eu comprovei com a médica lá que estava dando muito certo, ela aumentou muito o ticket justamente porque ela falou, ó, é isso daqui, a paciente, não quero, tem esse, são três o procedimento, a metodologia é a mesma, mas são três orçamentos. Vai de acordo com o teu bolso. O que vai diferenciar é o tempo e o que vai ser entregue, mas a transformação você vai ter. Então, divide por etapas. E o quinto ponto é a precificação correta. Aí é onde pega. Por que é onde pega? Muitos de vocês erram na precificação, porque se baseiam no preço de mercado, sendo que o preço de mercado não é o preço correto. A condição de compra é diferente, aluguel, funcionário, estrutura, tudo isso conta. Então, o primeiro passo é saber quanto é que custa aquela entrega de vocês. Léo, você vai nos ajudar a fazer isso? Eu não sou a melhor pessoa, tem uma pessoa maravilhosa que é a Maíra Faraco. Ela consegue fazer isso com maestria. Então, ela consegue ajudar. Léo, não falei com a Maíra, contador. Léo, vai saindo alternativas mais, busca precificar o custo. Por quê? O teu preço precisa estar alinhado com o teu custo. Porém, a ideia de montar um programa de acompanhamento é aumentar a percepção de valor do paciente. Então, você pode cobrar bem mais caro do que o preço de mercado, porque você está entregando muito mais para o teu paciente. O teu paciente ele não está vindo, sei lá, pelo Botox, está vindo pelo rejuvenescimento. Ele está vindo para ter aquele rosto de quando ele tinha 30 anos. O teu paciente ele não está vindo para fazer uma ultrassom, ele está vindo para encontrar o filho dele, coisa que ele só vai ter daqui a alguns meses, ele está trazendo para agora, porque ele consegue ter clareza, ele consegue ter aquele momento único. Então é isso, é tipo, eu sei o que é que eu transformo na vida do meu paciente, então por isso eu cobro mais. Porque eu não estou vendendo a cirurgia, a cirurgia, a aplicação, o exame, não estou vendendo isso. Estou vendendo o que ele tem lá dentro, o que ele vê, o valor que ele vê. Então, precisa você saber os custos para saber qual é o preço real que você tem que cobrar e sabendo o valor que você transforma é onde você vai aumentar a tua margem de lucro e conseguir ter um maior faturamento, uma maior lucratividade, entregando coisas mínimas, né? Um ponto muito importante é que o teu paciente, ele não vê aquilo que você entrega como você vê. Então, você precisa, aqui é uma dica bônus, né? Vamos dizer assim. Você precisa aumentar o valor percebido sem aumentar o teu custo. Léo, agora você me pegou. Agora eu não entendi foi nada. É, aulas gravadas não aumentam o teu custo. Grupo no WhatsApp com tua secretária não aumenta o teu custo. Fazer uma análise do paciente, fazer, enfim, entregar alguma coisa que não aumente o teu custo. É algo que o paciente bata e é o que vai fazer assim, ele, caramba, por isso eu não estou pagando, estou na vantagem.
Essa é a dica bônus. E também quando for levantar os custos, lembra de fazer não só dos insumos, ou então não só do teu tempo, mas da custo de consultório, custo com marketing, tudo isso deve entrar na precificação ali, tá? Beleza. Deu para entender? Ficaram dúvidas? Eu queria que a gente partisse ali para um próximo ponto. Vocês trouxessem as dúvidas que ficaram agora. Isso. Ô, Léo, assim, eu ainda fico martelando na minha cabeça algumas objeções Tá? com relação ao plano. Por exemplo, outro dia, como eu até te falei, eu fiz até uma imersão com um colega médico lá de Santa Catarina, que ele já faz esses acompanhamentos. E surgiu até uma pergunta, porque eu não consegui ficar até o final. Mas surgiu uma pergunta, porque assim, eu vou fazer um plano de acompanhamento com a gestante, né? Os 9 meses. Ela vai ter garantia de que ela vai ter a vaga dela reservada e tal. Mas aí, tipo assim, e se eu quiser, foi uma pergunta que a pessoa fez, e se eu quiser tirar 15 dias de férias e precisar me ausentar, né? E às vezes a gente sabe que, por exemplo, o ultrassom morfológico é um ultrassom que tem prazo. Aí aquela pessoa fechou aquele plano ali de acompanhamento de, sei lá, 7 ultrassons, por exemplo, e eu vou ficar amarrada a ela, né? Então, se acontecer de chegar o prazo do período do morfológico dela e eu quiser tirar 15 dias de férias, final de ano, geralmente eu viajo, eu não sou de Maceió, né? Sempre viajo para Bahia para ficar com minha família. Aí, isso é uma objeção que eu fico assim, esse medo que eu fico de ficar amarrada, coisa que, por exemplo, eu já não fiz obstetrícia para não ficar nesse amarro, entendeu? Perfeito. Uma solução aí que ao meu ver, seria ideal é o seguinte: como esse acompanhamento ele tem começo, meio e fim, ele tem entregáveis e coisas que são únicas sua, o que pode fazer? A pessoa que executa o exame ser uma outra profissional. Você delegar isso, ela não vai, a experiência dela não vai cair por conta disso, entendeu? Esse período que você for tirar aí, delegaria para alguma outra É pessoa. difícil. Ou É difícil isso. por quê? É bem difícil. Primeiro, assim, eu já tentei uma época colocar outras pessoas, e assim, Eu gestante. lembro que você falou, mas assim, é porque o que é que acontece, né? Acaba que tudo é difícil, tipo, não ter o paciente, não. Quando você viajar, a sua produtividade vai cair, tipo, o seu faturamento também vai cair, porque você não vai estar lá. Então, top. Então, você não está lá, o seu faturamento cai. Qual é a garantia de o seu faturamento não cair? Você ter alguém de confiança para poder, tipo, se programar. Ou então, na hora de marcar, programar para frente, né? Tipo, ó, vou viajar, estou de dinheiro, então, nas datas que as pacientes fecharem, como, tipo, elas já vão fechar com antecedência, não marca naquela data em específica. Também tem outro ponto, que todo mundo o ser humano, ele é passível de ajustes, né? Então, por exemplo, apareceu uma viagem agora inesperada de 5 dias. Agenda. Fulano, ó, aquela data que você tinha marcada, a doutora vai precisar viajar, então tem problema, vamos reajustar e aí dá um bônus a mais, enfim. Eu acredito que pode, é algo contornável. Eu não pararia, eu não paralisaria por conta disso. Eu acho que são coisas que têm algumas saídas. Ou organiza a agenda, ou entre em contato com o paciente, ou então delega essa pessoa. Teoricamente, quem é que você delegaria, Léo? Eu, Leonardo, não delegaria para alguém muito experiente. Delegaria alguém que tem um coração ensinável e que você pudesse ali, tipo, meio que formar essa pessoa, treinar essa pessoa, para que até no futuro, uma demanda aumentando, fosse ali o teu backup que você conseguisse ter junto de, sei lá, futuramente uma clínica, futuramente um centro ali que tem outras pessoas para te ajudar nesse braço, entendeu? Aí vai ter que trabalhar uma parte de futuramente com uma clínica pensando nisso a longo prazo, gestão, enfim, eu acho que é algo de crescimento mesmo, e não se limitar somente ao que já faz hoje. Meu medo de delegar outra pessoa é elas falarem, na hora de fechar o acompanhamento eu fechei com ela, entendeu? Não, mas isso daí é organizável. Por exemplo, a Amanda, ela deixa, lá no contrato, ela deixa claro que se não for com ela, se acontecer algum imprevisto, tem ali duas obstetras de backup, que ela apresenta durante o processo, faz algumas consultas e tal, enfim.
é tudo alinhável, como eu falei, tipo, como vai ter experiência completa, putz, se em cada exame ela vai ter um encantamento, se em algum deles, vamos lá, ela vai ter quantos exames ao todo? Acho que são 11 ou são 9. Acho que são 7, 8 ultrassons, por A exemplo, gente no fez essas mínimo. contas, eu tenho aqui salvo. Vamos lá, de 8 um não foi. Caramba, tipo, que pessoa irredutível é essa, né? E se for, acho que vai ser um aí em 10, em 15. Alguém que é muito, sei lá, muito ruim, né? Vamos dizer assim. É, Eu acho que tranquilo, Leonardo, não me paralisaria por isso. certo. Joia, obrigada. De nada. Ó, Jéssica mandou aqui. Deixa eu abrir. Polícia das operações, mulheres a 25, classe média, massa, funcionamento, conforto, talvez. Show. Massa. Top. Dá pra gente fazer, sabe o que, Jéssica? Dá pra fazer um PDF. Ah, tu fez aqui no chat, acabei de ver. Dá pra fazer um PDF se tiver uma televisão na sala, melhor ainda, melhor coisa. O ser humano é muito visual. Muito, muito, muito. Você vai passando, vai explicando pra ele, mostrando antes e depois, coloca fotos e tal, fica muito massa. A Isso nossa foi designer, mais. ela faz esse serviço por fora. Oi? A nossa designer, ela faz esse serviço por fora. Ela tá fazendo para alguns clientes esse PDF. É, Depois então, eu sempre gostei dessa questão do visual do PDF, de explicar também o que que vai, por exemplo, na parte cirúrgica, o que que está incluso no valor, né? Eu sou muito visual também. Esse agora eu fiz aqui, com a gente conversando. Massa. O chat já criou também a imagem, não tá com as minhas Adoro logos e velocidade. tal, mas Isso. achei que ficou bacana e achei legal compartilhar. E se alguém quiser, às vezes, pegar, né? Exatamente, perfeito. Tá aqui no chat, para quem não viu. Elisa, Rani, alguma dúvida? Não, tudo ok. Beleza, vamos lá, para a gente poder amarrar tudo, porque aí é onde fica, tipo, beleza, Léo, montei a parte técnica, minha criatividade, ressignifiquei. Meu pai falando, não mexa aí, não faça isso que vai dar errado. Beleza. Vai ser massa porque, tipo, como a gente vai ter a reunião, se tu trouxer isso, a gente já encaixa naquele momento ali Uhum. e faz Vou juntos. pensar aqui, bolar alguma coisa e no fim de semana aí no dia da reunião eu te mostro. Perfeito, tudo certo. Beleza, como é que eu vou vender isso, Léo? Como é que eu consigo, tipo, passar para o paciente algo? Isso daí, primeiro ponto que eu falei, você só consegue vender aquilo que você acredita. Acreditando que vai ser uma transformação real, perdendo aquela visão de tipo assim, não colocando de verdade o que o paciente não precisa, porque vai lhe trazer essa objeção de dizer, caramba, tipo, eu acho que eu tô me aproveitando de uma autoridade que eu tenho, porque o médico, ele tem muita autoridade. Ela foi para uma consulta essa semana, tava falando hoje, e o médico falou algo que eu já tinha ouvido mais de uma vez que não era bem assim. Eu falei, ó, ela é sim que ele falou, mas minha filha, eu faço reunião com o médico quase todo dia, eu já ouvi que não é assim. Então, tipo, tem essa autoridade. Ela, entre eu e o médico, certíssima, perfeitamente. Ela nem me ouviu duas vezes. Digo, meu amor, siga, siga. Você sentiu confiança, é isso. Então, o médico, ele tem essa carga de ter confiança. Então, vocês precisam acreditar, tá? E como é que vai fazer na hora de apresentar? Estruturar, como eu falei. Monta um PDF, coloca uma televisão. O ser humano, ele é visual, então desenha, escreve, rabisca. Olha para aqui, ó, nas reuniões. Das reuniões que eu tenho com os clientes. Eu gosto de papel, eu tenho mais aqui. Quando vai ficando cheio, e olha que isso aqui não está cheio, não, ainda tem espaço para rabiscar. Eu rabisco mesmo, até o último espaço. Então, isso é muito bom. Me traz clareza na hora de explicar, me traz clareza na hora de negociar. Quando eu estou em negociação aqui com o cliente. Não, Léo, mas vamos ver, vem aqui. Eu digo, não, deixa eu escrever aqui só rapidinho. Eu vou rabiscando, vou vendo. Então, vão fazendo isso até para ter clareza, para o paciente ir entendendo. Se for, faz linhas. Mas tem que ter uma apresentação PDF, tem que ter algo visual. O paciente ele precisa enxergar, ele precisa visualizar. Tem uma coisa massa aqui no consultório dela, ela tem que ter um monte de tela, né? Para o exame, que não vai faltar tela para apresentar. Projetor tem até umas horas.
É verdade. Ai, meu Deus. É bom também trazer isso nos stories e nos reels. Então, por isso que eu falei, vê qual é a transformação que você gera e leva para o time de marketing que cria o conteúdo de vocês. Ó, eu identifiquei que o meu paciente tem isso, isso e isso. Para que quando o paciente ele veja o conteúdo teu, ele pense assim, rapaz, parece que essa médica estava na minha cabeça. Ela sabe do meu dia a dia, pô, é exatamente isso que eu sinto. O meu marido não faz ideia do que eu tô passando, mas a minha médica sabe. E é por isso que eu vou lá. Então, quando ela chega no consultório, o que você falar, ela já tá tendenciosa a fechar. Ela não pensa duas vezes. Ela já chega convertida, como diz assim, né? E no WhatsApp, o ideal pré isso é ter mensagens a gente fala assim, mensagens de qualificação, que é o quê? Entender o nível de consciência do paciente. Fazer perguntas que vão. Não é filtrar. Eu tenho aqui a palavra, não fugiu agora a cabeça da memória. É de fato elevar o nível de consciência dele, é ele fazer com que. Mapeamento é mapear o paciente, mapear o porquê ele entrou em contato. E se a tua secretária faz perguntas de mapear, é muito fácil entender essas perguntas. Vai no chat GPT, ó, como é que eu posso saber se o paciente está interessado nisso daqui? Se a tua atendente ou quem fizer atendimento, ela ter essas perguntas de mapeamento e passar para você antes da consulta, na hora de explicar, você vai em cima. Vou dar um exemplo. Uma mulher entrou em contato com um angiologista para poder eh, ter mais informações sobre uma cirurgia. Beleza. No mapeamento, a atendente identificou que ela está buscando um tratamento que seja mais rápido. Ó, nas perguntas, né? Ó, você já sabe, já procurou um atendimento antes? Já teve consulta com algum outro angiologista e tal? Não, é porque eu tô procurando agora que eu tô tão aperreada, vai ter a formatura da minha filha agora. E eu queria usar um vestido, mas minha perna tá tão feia. Ponto. Pegou a informação aqui, mapeou. Aí ela joga na mão. Quando for apresentar o programa de acompanhamento, fala, ó, inclusive, eu até te aconselho esse programa de acompanhamento, porque o resultado dele é mais rápido. Coisa de 20, 30 dias, 40 dias, você já vai estar 100%. Aí ela vai falar assim, eita, então vai ser antes da formatura. Entendeu? Então, esse mapeamento é importante para você conseguir usar isso na hora de apresentar o que você está passando ali para o teu paciente. Tem que estar alinhado. Então, Léo, mas a minha atendente não faz isso, tal. Pega no pé, pega no pé. Quem é do consultório lucrativo aqui, a gente tava com uma taxa de preenchimento do CRM de 10% de todos os clientes, 10% só preenchiam. A gente caiu em cima de 85% tá preenchendo agora. E aí a gente vai chegar a 100%. Por quê? Porque os nossos olhos voltaram a fazer com que as atendentes entreguem isso. É o trabalho, tem que fazer, e infelizmente. Porque o ser humano não faz? Porque não há vista grossa. Porque há vista grossa. Porque não há ali uma constância de ver se está fazendo aquilo, de cobrar. Ah, é porque eu já perdi a paciência, vou mais não cobrar. Aí tem que aceitar as consequências de não cobrar, enfim, né? Mapear as objeções. Então, tipo assim, quanto mais vocês ofertarem, mais vocês vão ter objeções, dúvidas, e na hora de explicar vai ficar melhor. Você já vai saber o que é que impede ele de comprar. Eita, o que impediu aquele paciente de fechar foi tal coisa. Então eu já sei que eu vou contornar com isso daqui. Eita, naquele foi isso. Nem sempre é o preço. Nem sempre é o preço. Às vezes não entende, não tem clareza. Para você é muito claro o que vai causar, mas o paciente não faz ideia. E aí, quando você pega as objeções e já contorna ela, trazendo autoridade ou às vezes até empatia ou estratégia, tipo, passar com autoridade. Eu sei que uma objeção é o seguinte, ó como é. Para quem fecha rede social, com a gente, né, o posicionamento médico, é assim, tipo, a pessoa ela nos contrata para nem saber de rede social. A objeção que eu quebro logo é o que ela nunca ouviu. É o seguinte, ó. Se você não pegar na nossa mão e se dedicar tanto quanto o meu time vai se dedicar, não vai dar certo. Autoridade. Autoridade. Ponto. Ela sente segurança.
Então, se você sabe que aquilo é um problema para o teu paciente, já coloca ali a tua autoridade e bate na mesa. Aí ele vai falar assim, caramba, rapaz, essa pessoa se garante, porque falar um negócio desse para mim, eu poderia muito bem não fechar. Então, a autoridade faz toda a diferença, tá? A Jéssica mandou aqui, Léo, e como se faz Como a gente faz, escrevi errado. com a curto e grosso que você não gosta, que não gosta de muita conversa? Você precisa entender o perfil comportamental dele, que é o DISC. Então, você precisa entender o porquê ele lhe procurou. Porque ele lhe procurou, você já vai em cima. Ó, isso aqui vai resolver isso, isso, isso. Eu sou assim, quando eu decido alguma coisa, eu pergunto, vai resolver isso? Vai. E aquilo vai. Isso aqui também vai. Beleza, tá fechado. Não preciso de todo aquele contexto. E aí, nisso, você precisa identificar. Tem uma aula do Ezequiel. Deixa eu assistir essa aula do Ezequiel sobre o DISC. Não. Aqui na plataforma? Vou te mandar. Tá. Assisti não. Vou te mandar. Que é para poder entender o perfil comportamental de cada paciente, de cada pessoa, na verdade, né? Do ser humano. Mas aí, Uhum. você tem esse perfil objetivo. Eu sou Eu demais. sou, eu sou mais objetivo com você. Bem mais. Porque eu entendo Se que. conversar muito comigo, eu já caio logo fora, porque eu não tenho nem paciência de escutar. Exato. Tanto é que naquela reunião que a gente teve, na última. Léo, o que é que vocês vão me entregar? É isso, isso e isso. Beleza. Passo já o feedback. E tá. Eu não tive. E vai ser assim, vai ser. Já tenho um serviço parecido, só estava insatisfeita. Queria saber o nosso, e vai. E foi. Entendeu? Então é isso. Tipo, Uhum. entender o perfil do paciente. Só que, o que é que acontece? Qual é o problema? O objetivo dificilmente ele vai revelar com muita clareza o que é que ele quer. Você vai ter que ter a habilidade de fazer perguntas. Por exemplo, o que ele falar, quando o paciente fala algo, você vai ter que buscar saber a intenção por trás daquilo que ele falou. Porque a partir disso é que você vai trazer a objetividade. Tipo, rapaz, ó, eu tô tão corrido no trabalho que eu não sei se eu não vou ter tempo de parar agora. Beleza, o que é que ele quis dizer com isso? Talvez não seja uma prioridade, então, para ele, né? Agora. Aí você faz uma pergunta que vai trazer. É perfeito, mas isso te atrapalha no teu trabalho, na questão de autoridade, tal, que você tinha falado? No teu cabelo, no teu caso que é cabelo, né? Isso te gera insegurança? Como é que tá atualmente? Isso. Aí ele vai falar, putz, trabalho é importante, me gera insegurança para trabalhar. Entendeu? Aí vai em cima. Ó, inclusive você falou que você se sentia inseguro, né? Daqui a tantos meses, pô, você vai estar. Então, eu acho que é melhor agora porque o tempo vai passar de qualquer jeito. Esses 4 meses vão passar de qualquer jeito. Só que a diferença é que começando agora, daqui a 4 meses já está resolvido. Se você for esperar, vai passar 4 meses, você não vai resolver, vai continuar inseguro. São 4 meses levando de segurança. E aí aí volta a prioridade. Ele vai falar, caramba, então talvez isso de fato seja uma prioridade agora. Mas você tem que ser. A objetividade é ir em cima do que ele busca e não curto e grosso. Entendi. Perfeito? Uhum. E aí, pessoal, dúvidas? Me tragam. Finalizamos aqui, tá? O nosso encontro. Mais um. Ô, Léo, Gostei. outra dúvida que eu tenho. Aí Ah, eu fecho um plano de acompanhamento com a gestante. E se ela perder o bebê, como é que eu faço? perfeito. Eu fiz essa pergunta hoje para um gestor. Ele falou o seguinte, Léo, a questão de trabalhar com gestação é você não vender o número de consultas, não vender o número em números. Porque a pessoa fala assim, mas se eu perder o bebê, eu não vou ter tudo isso. É assim, eu vou lhe acompanhar durante a gestação. O que tiver durante a gestação, eu vou acompanhar. Eu falei assim, e como é que eu precifico? Com o custo que você vai ter, partindo do pressuposto de que ela vai fazer tudo. Se não chegar a fazer tudo, o lucro aumenta. Mas se chegar a fazer, você está lucrando da mesma maneira. Então a promessa não é em cima dos entregáveis, é em cima de ter alguém ao lado da gestante. Aí eu falei, beleza. E para a pessoa que. Aí você pode perguntar assim, mas caramba, tipo, e para quem perdeu o bebê? Tipo, ela não vai ter tudo, ela pode sair na vantagem. Quem perde, quando a mãe perde o bebê, ela tá no momento ali que ela tá fora de si, pô. Tipo, caramba, eu tava planejando tudo, aí o que é que pode fazer para compensar? O que é que eu, Leonardo, faria, eu quanto pessoa? Aí cabe de cada profissional.
eu entregaria um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, enfim, durante algum tempo para ela ressignificar aquilo. Então, meio que ela vai falar assim, caramba, ela me acompanhou. De fato, ela estava ao meu lado. Eu entregaria isso. É, é porque, assim, geralmente, assim, muitas gestantes que eu acompanho, os pagantes são os maridos, os homens são bem mais racionais, Perfeito. né? Então, eu vou vender um acompanhamento, eu vou dizer, eu vou Uma entregar. comunicação. Aí todas essas perguntas precisam ser respondidas do olhar do marido. Porque aí ele vai querer saber, sim, doutora, a senhora vai me entregar o quê por esse valor? Eu vou dizer, vou entregar os morfológicos, gestacional com Doppler, vou dar o 3D, o 4D, tererê, vou explicar tudo. Aí, PAN, a gestante chega no terceiro mês, a gestação é composta de 9 meses. Ela fez, eu prometo entregar, sei lá, 8, 9, 8 ultrassons. Aí ela faz um, dois e perde. Então, Aí mas, ela vai querer, ele mas, vai por querer. exemplo, Hã? nesse caso, tá, doutora, o que é que eu vou ter? Você vai me entregar o quê? Não é necessariamente o que é que você vai entregar. Vamos lá, a mesma pergunta. Tá, doutora, mas o que é que você vai me entregar? Todos os exames necessários durante a gestação dela. Durante a gestação dela. Ponto. Ah, durou 3 meses. Então, todos os exames necessários eu entreguei. Seria isso. Não focar na quantidade, enfim. É isso. Ah, aí é onde volta. Como é que eu vou precificar? Coloca partindo da ideia de que ela vai precisar de todos. Tudo que ela vai precisar. Aí também, Laila, se for. É como eu falei, é muito individual. Eu entregaria esse acompanhamento psicológico, por exemplo. Mas se for no teu caso, não, Léo. Eita. Enfim, eu Compadeci. Compareci. compadeci e vou devolver o dinheiro, eu vou estornar o valor todo, eu vou dar a metade. Aí é uma questão é, Individual. individual de como fazer. Porque se eu também não precifico a quantidade, eu tenho que pensar que também pode acontecer o oposto. Por exemplo, gestante, qualquer coisinha, vamos supor, tem um sangramento. Ai, tá do nada e tem. Aí é tipo assim, tem gestante mesmo ou então o bebê tá com restrição de crescimento. Aí eu tenho que fazer, tem gestante que eu acompanho a cada 3 dias. Entendeu? Aí se eu também não Aquele caso que você precifico, passou, né? se eu não precifico a quantidade, ela vai dizer, não, a senhora me prometeu todo o acompanhamento, entendeu? Aí eu Aham. me ferro. Entendi. Entendi. Vou estudar uma possibilidade e te falo. Pronto, vamos pensar. Vou estudar uma possibilidade e te falo, mas é porque no teu caso você é mais tipo assim, na obstetrícia também, porque tem aquelas consultas toda semana, né? Mas é porque o teu caso ele tem uma diferença que é essa dos dias, quando ele tá muito grave, né? Aí A obstetrícia é aumenta uma coisa. muito, né? A obstetrícia independente é uma coisa, independente da gestante ser de alto ou baixo risco, na reta final a consulta é semanal, independente, entendeu? Não. No teu Ultrassom caso, ela pode aumentar e muito. É esse o ponto, não é isso? pode. Tá. Olha, se o Doppler começa a alterar, eu tenho que olhar a cada 3 dias. Tem gestante que olha. Pode, o que pode fazer por trimestre. Sim, perfeito. Primeiro, segundo, terceiro trimestre. É. Ou então também botar lá no contrato, exato, na cláusula contratual, como a gente colocou aqui, por exemplo, descendo da ladeira da antiga rodoviária, tem um outdoor assim, prótese, eu acho, garantia vitalícia, asterisco. Se fizer tal coisa, tal coisa e tal coisa. No contrato pode ter exatamente isso. Se não for de alto risco e tal, porque aí, ó, no teu caso já entrou em alto risco. Aí no caso nosso contrato ele não tá válido, entendeu? É mais uma questão Uhum, ali contratual que são eventuais, são causas eventuais. uhum. E como tudo na vida, tem casos e casos. Por exemplo, no nosso contrato, reunião comigo é online e uma vez no mês. Mas eu já teve cliente de eu ir 3, 4 vezes no mês na clínica. São coisas que você vai tendo que se Adequar. ajustar. Mas eu vou trazer uma solução aí certeira para esse caso de gestação de alto risco. Até falar aqui com o nosso jurídico, saber como é que poderia ser feito isso em contrato para que não seja propaganda enganosa, por exemplo. Entendi. Joia. Obrigada.
É isto. Estamos alinhados. Valeu a pena. Deixa eu tirar uma foto nossa, toda vez eu esqueço. Eita, meu pai, peraí. Toda vez eu esqueço. Aí a Anne, cuida do meu perfil, fala assim: Léo, e a foto? Ela já pergunta de pirraça, pô, porque ela sabe que eu esqueço, entendeu? Socorro. Deixa a gente se ajeitar, peraí. Ah, peraí.